módulos do curso? Sim. Então, pessoal, a gente tem 4 módulos no nosso curso, tá? O módulo inicial é um módulo introdutório, em que a gente vai falar as particularidades da cirurgia cardíaca, o pós-operatório de cirurgia cardíaca imediato. A PAN dá aulas muito bacanas nesse módulo sobre as particularidades da SEC, né, PAN? Sim. E aí, na sequência, a gente vai ter aulas com relação às complicações do pós-operatório de cirurgia cardíaca. E aí a gente vai ter aula de sangramento aumentado, choque vasoplégico, choque cardiogênico, infecção de ferida operatória, AVC no pós-operatório de cirurgia cardíaca. AVC a gente não falou, né, Luiz? A gente não tinha comentado dessa aula, e essa aula é bem legal, Pan, porque tem algumas particularidades também nesse paciente, né? A gente tem que conhecer a meia-vida dos sedativos para saber quando a gente vai suspeitar de AVC nesses pacientes, o momento de pedir uma tomografia do crânio para ver se houve uma complicação. É uma complicação, pessoal, que geralmente quando acontece é catastrófica, né, Pan? Então, sim, o paciente... evitar a todo custo, chateia demais a gente. Nossa, como a gente fica, né, Luiz, chateado com esses casos. E a gente tem aulas também sobre os procedimentos específicos. Então, a gente fala dos procedimentos valvares, da revascularização miocárdica, do transplante cardíaco. Falamos das cirurgias de dissecção de aorta, que eu acho que dentro das cirurgias cardíacas, que já tem particularidades, a cirurgia de dissecção tem ainda outras características muito especiais. Concordo. Né? Questão da neuroproteção, hipotermia, risco de AVC, risco de coagulopatia no pós-operatório. Falamos bastante também sobre procedimentos, né? Na verdade, dispositivos aí de monitorização. Então, a gente tem aula de Swan-Ganz, aula de balão intraórtico. A Yasmin dá aula muito bacana também de parada cardíaca no pós-operatório. E por último... Totalmente diferente, né, Luiz? O pós-operatório, a parada, gente, no pós-operatório de cirurgia cardíaca, ela é totalmente diferente. A gente não vai fazer o ACLS, a gente precisa fazer outro treinamento. A Yasmin dá essa aula, ela é nossa especialista em parada cardiorrespiratória no pós-operatório. A gente acredita que isso deveria ser dado no primeiro dia da cardiologia, né, Luiz? Primeira aula da primeiro dia no estágio de pós-operatório de cirurgia cardíaca, parada cardíaca, porque é aquele conhecimento que tem que dar medular. Se a gente precisa conhecer as particularidades do paciente de cirurgia cardíaca como um todo, a parada cardíaca é o evento mais dramático, né? Então, precisa o conhecimento da medular. Se a gente não sabe o que fazer, se a gente precisar pensar, talvez já seja tarde demais. Eu queria destacar, pô, nesse módulo que a gente fala de monitorização, dispositivos acessórios, cola de Swan-Ganz, balão, suas aulas de eco. Nossa, sim. Que Deixa eu falar delas, é um curso dentro de um curso, cara, né? Não é porque sou eu que dou, mas assim, é um curso dentro de um curso. Eu já trabalhei, Luiz, em cursos de POCOS. E, sem sombra de dúvidas, eu era monitora, né, de alguns cursos de ultrassom point of care. E, sem sombra de dúvidas, esse módulo de avaliação hemodinâmica pelo ecocardiograma tá muito completo. Eu falo das janelas. Eu falo do porquê é tão importante saber eco point of care no contexto do pós-operatório. É muito importante. A gente consegue mudar o desfecho do paciente, a gente consegue, Luiz, saber antes, o mais breve possível, a gente consegue ajudar na elucidação da etiologia do choque. Então, eu falo do porquê que é importante estudar eco point of care. Eu explico, porque eu sei que a gente vai fazer uma enquete com os alunos, mas alguns alunos têm dificuldade com o eco, então eu explico as janelas do ecocardiograma. São 2 aulas muito completas de ecocardiograma, as janelas ecocardiográficas. Falo de derrame pericárdico, sem sombra de dúvida, é uma das complicações que mais faz a gente mandar o paciente para reabordagem, né, Luiz? Talvez a principal complicação, né, que exija uma reoperação ali, que é infrequente, né? 5% dos pacientes necessitam de reoperação de emergência. Mas dentre esses pacientes, a principal causa, sem dúvida, é tamponamento. Sim. E eu falo de tamponamento nessa aula, falo de derrame pericárdico, como que avalia o derrame pericárdico e sinais de repercussão hemodinâmica. Falo da avaliação do ventrículo direito, do ponto de vista do eco point of care e do ponto de vista do pós-operatório. Então, assim, a gente sabe que no pós-operatório, Luiz, principalmente nos casos de transplante cardíaco, a gente não vai avaliar o ventrículo direito pelos mesmos parâmetros que a gente está acostumado a usar.
A gente não vai poder usar, por exemplo, a excursão sistólica do anel mitral, que é o tal do TAPSE. A gente não... a S', que é a velocidade de excursão desse anel da tricúspide, também pode estar alterada. E não necessariamente isso significa disfunção do ventrículo direito. Nessa aula, então, eu associo o uso do POCUS com o pós-operatório. E isso me deu um trabalho, mais um trabalho, que você não imagina. Mas valeu a pena. Valeu. Valeu, que eu tô orgulhosa desse resultado. É um curso muito completo de Eco Point of Care no pós-operatório. E por que deu muito trabalho? Deu muito trabalho porque não existe nada parecido com isso nos cursos que existem por aí. Então, isso é muito novo. A gente colocou isso nesse curso totalmente do Eco Point of Care relacionado ao pós-op. A gente fala também da avaliação do ventrículo esquerdo, tanto procurando disfunção, quanto no ventrículo que está hipercinético normal, o que é que a gente tem que pensar. Eu ensino a calcular o débito cardíaco pelo eco, Luiz. Isso é muito legal. Isso é muito legal e ajuda demais no beira-leito. Ensino a fazer o VTI, a calcular o débito, a entender se a manobra de leg raise com o VTI que você calculou foi positivo, se esse paciente é fluido responsivo ou se ele é fluido tolerante. São conceitos um pouquinho diferentes. E tem um bônus também, que é a parada cardiorrespiratória com o uso do Eco Point of Care. Eu já, infelizmente, participei de algumas situações dessa e o Eco, ele também ajuda, porque ele ajuda você a entender se você está diante de causas principais aí de PCR que podem fazer o seu doente evoluir, né, para parada, e aí se você conseguir resolver, você consegue fazer esse paciente voltar. Então, a parada cardiorrespiratória no contexto do Eco Point of Care é muito interessante, também é algo novo nos algoritmos, e eu deixo tudo isso destrinchado no módulo 3. Luiz, como que vai funcionar? No módulo 4, né, Luiz, tem os casos clínicos. Temos discussões de casos clínicos, então a gente tem um caso muito bacana que a gente discute disfunção de ventrículo direito, que é o Yasmin que faz essa aula, então a gente fala aí de uso de óxido nítrico, milrinone, como é o manejo desse paciente com disfunção de VD no pós-op de cirurgia cardíaca, quando é que a gente tem que pensar, então principalmente as cirurgias da válvula mitral, a gente deve pensar nos pacientes que já têm hipertensão pulmonar de base, e eu faço uma aula de choque no pós-operatório imediato. E aí a gente destrincha todos aqueles parâmetros que a gente pincelou aí durante a nossa discussão de hoje, né, Pan? Então, a gente fala aí, além dos parâmetros de micro e macro hemodinâmica, que a gente está mais habitualmente acostumado a conversar, eu falo também de Swan-Ganz, falo de monitorização de débito não invasivo, Vigileu, EVMIL, falo de fluido responsividade, então tá uma aula bem bacana também. Perfeito. Tá muito completo o curso do clube. Para quem quer esse curso? Se você é residente de cardio, se você é residente de cirurgia cardíaca, se você é residente de medicina intensiva, esse curso é para você. Pan, eu sou especialista, eu sou cirurgião cardíaco, eu sou intensivista, eu sou cardiologista. Sim, esse curso é para você também. Por quê? Tá muito atualizado. Eu desafio você a encontrar algo em português tão atualizado assim como o nosso curso agora para esse ano da turma 2. Eu desafio encontrar um curso só de pós-operatório. Não existe outro no Brasil. O nosso curso é o único de pós-operatório de cirurgia cardíaca, com todas essas especialidades em conjunto, trabalhando para garantir educação, para garantir ciência para quem estiver assistindo. Então, esse curso se destina a esse perfil de pessoas que trabalham no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Pan, eu fiz clínica médica e trabalho na UTI de pós-op. Legal. Esse curso, você precisa desse curso, porque esse curso vai te ajudar a manejar seu paciente de uma maneira muito melhor do que eu entendo que você está fazendo, com evidência científica, né, Luiz? Foi o que deu mais trabalho, mas foi o mais legal também, né? Porque a gente pegou todas as referências baseadas na literatura aí, inclusive disponibilizando para os nossos alunos consultarem, se eles quiserem se aprofundar um pouquinho mais nos temas. Perfeito. Luiz, eu vou me despedir, então, do pessoal que está assistindo a gente. A gente conversou sobre os cuidados imediatos no pós-operatório, brevemente, pincelando os principais aspectos
porque a gente destrincha tudo isso e muito mais em 20 horas de curso exclusivo de pós-operatório de cirurgia cardíaca. Isso você encontra aonde? O link da matrícula está no link da bio, da nossa bio. O preço desse curso, ele